Mas esse lance esse papo, não sei se é teoria da conspiração do reset econômico e tal, a gente corre risco por causa da guerra, de estar tentando achar alguma coisa que seja páreo com dólar. Bom, tem um monte de teorias da conspiração sobre o que vai acontecer no mundo, mas a verdade é que o que é um reset econômico? Já aconteceu várias vezes. Já? Já, porque de tempos em tempos a gente tem a troca da potência mundial, tem a troca da moeda que é utilizada pelo mundo todo. Você tem ciclos econômicos. Os Estados Unidos, eles são a potência atual, antes era a Inglaterra. E antes da Inglaterra você teve os holandeses, e antes os espanhóis. Entendi. E os portugueses já foram uma potência também durante quase 100 anos com as grandes navegações. Então você tem a troca das moedas. E esses sistemas econômicos, eles duram pouco tempo, assim, comparado, né, com a história, não com a nossa vida, pelo seguinte: se você for pensar no dólar, o dólar é uma moeda que ele é utilizado pelo mundo todo. Então, para ele ser utilizado pelo mundo todo, os americanos são os únicos que produzem dólares. Eles têm que ter uma economia deficitária. Eles têm que conseguir, eles consomem, tem que ter, para poder abastecer o mundo de dólares. Porque se os Estados Unidos têm uma economia que não é deficitária, o que acontece? Eles vão exportar muito mais do que importam. Eles ganham dinheiro, eles tiram dinheiro do mundo, tiram dólares. Tá. Se eles são uma economia deficitária, eles criam dólares e compram muita coisa do mundo e exportam menos. O mundo fica com saldo de dólares. Então, dizem, é um dilema da economia, dilema de Triffin, que para essa moeda, o dólar, ser a moeda mundial, os americanos têm que ter uma economia deficitária. Só que se eles forem deficitários por muito tempo, eles vão acabar tendo uma economia pior do que a de outros países. Vão crescer menos no final das contas, vão fazer muita dívida, e uma outra potência vai e acaba assumindo e vai fazer mais ou menos o mesmo caminho, porque quando você tem esse privilégio de ser dono da moeda mundial, é um privilégio que ele é exorbitante. Aqui no Brasil, se a gente cria muitos reais, poxa, tem muito... A gente cria 2 trilhões de reais, por exemplo. Sei. Bolsonaro vai lá e fala, e por bem manda o quê? Agora tem 2 trilhões, toma aí, pessoal. Inflação vai no teto. No começo o pessoal vai aplaudir, fala, esse é o meu presidente, líder, não sei o quê, eu morreria por ele. Só que na hora que todo mundo pega esse dinheiro e começa a querer consumir, todo mundo querendo comprar bicicleta ao mesmo tempo, bicicleta fica mais cara. Arroz ao mesmo tempo, arroz fica mais caro. Tudo vai começar a ficar mais caro. Ah, então vamos comprar de fora. Todo mundo querendo trocar por dólar, o dólar fica mais caro. Então você vai ter essa inflação. Mas os Estados Unidos, quando eles criam 2 trilhões de dólares, eles não estão criando só para os americanos. Está criando para todo mundo. É para o mundo todo, porque todo mundo valoriza dólar. Até o Talibã, até o Estado Islâmico valorizam o dólar. Agora, se a gente cria 2 trilhões de reais, quem valoriza isso é o brasileiro, o argentino, porque a dele é pior ainda que o real, o paraguaio, o uruguaio, o boliviano. Agora, tenta fazer comércio com um japonês e falar, vou te pagar em real. Ele vai falar, não vai me pagar em nada então, porque eu não faço comércio em real, me paga em dólar. Então, como o dólar ele é muito utilizado pelo mundo todo, eles têm esse privilégio de poder criar muitos dólares e eles continuarem a ser aceitos até certo ponto. Porque depois que eles criam demais, vai começar a ter uma inflação em dólar, aí os preços em dólar começam a variar muito. E sempre que um preço varia muito, fica mais difícil de fazer as compras naquele preço. A unidade de conta, né, que é uma das funções da moeda, ela fica prejudicada. Se a gente for pensar numa moeda, ela tem que ter 3 coisas. A primeira delas, e praticamente nenhuma moeda tem isso hoje, é ser uma reserva de valor. É algo que protege valor ao longo do tempo. O ouro, por exemplo, faz isso muito bem. Se você tem um pedaço de ouro agora e você guarda ele para o futuro, ele vai estar valendo mais no futuro, muito provavelmente. Porque o preço de tudo vai ter aumentado por conta da inflação. O preço do ouro vai ter aumentado junto. O real não é mais reserva de valor, o dólar não é reserva de valor, nenhuma moeda fiduciária é. Mas eles perdem pouco valor, geralmente, com o passar dos anos. O outro ponto é que uma boa moeda tem que ser uma unidade de conta. Você tem que conseguir fazer conta naquela moeda. Na Argentina, por exemplo, os imóveis não são mais negociados em pesos, mas sim em dólares. Porque como todo dia o preço de tudo muda, o pessoal falou, já não quero mais fazer conta em peso para o meu imóvel. E eu nem aceito que você me pague em peso, porque não é mais reserva de valor, não posso guardar aquilo. Eu só quero agora dólares ou moedas fortes. A gente até, pensando em unidade de conta, imagina como que seria o transtorno se todo ano o metro mudasse. A gente usa o metro para fazer conta, né? E aí a gente chega lá e fala, não, agora 1 metro é 1,05 m. Porque teve uma inflação de 5% no metro, entendeu? Aí no outro ano é 1,10 m. Aí daqui a pouco acontece o que acontece hoje em dia. Tu pergunta pro cara, você começou a trabalhar, você ganhava quanto? O cara fala, eu ganhava R$1.000. Aí tu tem que falar, que ano? Porque senão você não sabe quanto aquilo comprava, mais ou menos. Porque a unidade de conta ela se perde com o tempo. O Bitcoin ainda tem um pouco esse problema com... Porque varia muito. Volátil varia e muito. também porque é difícil ser uma unidade de troca, né?
E muita gente Tá não melhorando, aceita. mas enfim. Mas esse é o último ponto. Se o dinheiro ele é uma boa reserva de valor e é bom para fazer conta, né? Você acaba usando ele para mais trocas. Por que o pessoal gosta de usar o dólar no mundo? Porque todo mundo é mais aceita. reserva de valor, porque todo mundo aceita, é um bom meio de troca. E como ele é o meio de troca mundial, ele é reserva de valor mundial também, o pessoal usa o dólar para fazer conta internacional. O barril de petróleo não é cotado em reais ou em pesos, é em dólares. Soja é em dólar, carne é em dólar, gasolina, o preço é em dólar, que é Mas cotado tudo em O dólar. que precisaria acontecer pro dólar deixar de ser essa moeda de referência mundial? Hoje os Estados Unidos eles conseguem colocar o dólar como referência mundial porque eles são a potência dominante do mundo. E China, por exemplo, se... Eles então. teriam que ser ultrapassados pela China, mas geralmente para isso acontecer vai ter uma guerra no meio. É mesmo? Geralmente o que acontece é uma guerra, porque nenhum país quer abrir mão de ser o dono do dinheiro mundial. Porque vamos pensar, se a China quer gastar mais, tem que fazer dívida, por exemplo, né? Se criar muita moeda, nem todo mundo aceita a moeda chinesa. Os americanos só criam moeda. Ah, vai invadir o Afeganistão, cria 2 trilhões aí. Foi isso que eles fizeram. E gastaram lá durante 20 anos. Eles têm aquele macete no banco no The Sims, sabe? Que Sei, você cria Clapaucios. clapaucios. Como assim, cara? É como se eles Isso tivessem o clapaucios. Cara, isso é muito maluco, assim, criar do nada $1 trilhão, E sei todo lá. mundo aceitar. E eles como criam, se e fosse todo mundo dinheiro aceita. real. Aceitar. E todo mundo aceita. Esse é o ponto. E os chineses, eles são muito espertos também, porque eles viram o que os americanos fizeram e eles estão fazendo coisas parecidas até. Se a gente volta para quando os americanos assumiram a liderança do mundo, a Segunda Guerra Mundial foi o marco disso. A